Boa noite, a graça e a paz do Senhor, igreja. Nós estamos aqui para iniciarmos o nosso culto de ceia ao Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor. E para isso, eu sei que é necessário você estar aí na sua casa, no seu lar, não somente nesse momento de conforto na sua casa, mas para você que está ouvindo e que vai ter a oportunidade de ouvir essa palavra. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Tiago, Tiago no capítulo 1 e no versículo 2. Tiago, ele diz assim: meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria o enfrentardes várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Então, amados, nós temos da parte de Deus, por meio do apóstolo Tiago, dizendo que as provações, elas não podem nos fazer afogar. Nós entendemos que não somente um lugar está passando por dificuldades, por provações. O mundo todo tem sido afetado com toda essa situação e nos impossibilitando como igreja de estarmos funcionando de maneira, com esse ajuntamento para celebrar ao Senhor. Mas, amados, a palavra, ela vem para nós, como a Bíblia diz, ela vem para os nossos corações como um remédio, como um consolo, como um conforto. E é essa palavra que eu gostaria que você, para esse momento agora de abertura desse culto de seu Senhor, você pudesse acolher no seu coração, entendendo que, como o apóstolo falou aqui, ele diz que a paciência, ou seja, no meio de toda a situação, a paciência, ela tem a sua obra perfeita. Por quê? Porque se nós formos perseverantes, nós formos constantes diante da adversidade, diante da provação, a Bíblia diz, amado, que nós seremos completos, sem falta nenhuma. E é nessa noite que eu quero dizer para você que, sem falta nenhuma, quando você acolhe a palavra de Deus no seu coração, você não vai ter falta de nada. Porque o nosso Deus, o nosso bom pastor, ele opera em você o querer e o efetuar. E tudo aquilo que você precisa, ele tem, como nós iremos celebrar nessa noite, ele tem a mesa posta. Ele tem um banquete para que eu e você aí na sua casa, nessa noite, possa estar celebrando e comungando com ele. Amém, queridos? Então, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você pudesse levantar as suas mãos, esteja como se você estivesse em um culto na sua igreja, juntamente com seus irmãos. Se posicione para celebrar a Deus, porque o Espírito, ele está aqui, mas ele está aí na sua casa, operando por meio da palavra que você está ouvindo. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai, nessa noite, mais uma vez, Pai, para celebrar ao Senhor. Eu quero, Senhor, colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti, Senhor. Eu quero declarar, Pai, que a Sua palavra encontrará uma boa terra, um bom terreno para germinar, para frutificar. Não somente, Senhor, aos nossos irmãos que estão em seus lares, em suas casas, mas todo aquele que vai ouvir a Sua palavra. Nós declaramos, Pai, como igreja reunida, celebrando o Senhor nessa noite, nessa grande festa, Pai, nessa grande celebração, nós declaramos a Sua palavra alcançando os corações, tocando os corações, em nome de Jesus. A graça e a paz de Cristo nos lares, nas casas, e todo aquele que está cansado e sobrecarregado, a Sua palavra traz bálsamo e traz alívio, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos celebrar ao Senhor nessa grande noite, uma noite de celebração, com louvores e adoração ao Senhor. Boa noite, igreja. Levante as suas mãos, vamos erguer um altar de adoração ao Senhor. Bendito seja, Senhor, teu nome.
teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, Senhor. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua É glória para sempre. Amém. Nós queremos ir, Senhor, mais fundo. Nós queremos ir mais fundo onde você está, Senhor. Mergulhar na tua presença.
na tua presença, ser inundados pelo teu Espírito. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Nós estamos, Pai, aqui na tua presença, Senhor, para dizer que você é santo, para dizer como tu és bendito, como tu és exaltado, Senhor. Seja exaltado, entronizado neste lugar. A ti a honra, a ti a glória, a ti todo louvor, toda exaltação. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive para sempre, o grande Emanuel, aquele que morreu, mas ressuscitou e em breve nos levará junto com Ele. Aleluia! Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós queremos te dar honra, Senhor. Nós queremos te dar honra e louvor e exaltação. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração
damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós glorificamos ao Senhor, que Ele é bom, Ele é fiel e Ele é digno de toda honra, toda glória e toda exaltação. Vamos orar, queridos. Pai querido, nessa noite nós queremos glorificar o Teu nome, Te louvar, Te exaltar, reconhecer, Pai, que Tu és um Deus fiel. Pai, obrigado, Senhor, por todas as coisas, Pai, que Tu tens feito em nossas vidas. Obrigado pela certeza de que em todas as coisas Tu nos fizestes mais do que vitoriosos. Nós te louvamos, Senhor, por essa noite, Pai, te louvamos também, Pai, por esses amados irmãos, a Tua igreja, que ainda que não esteja presencialmente aqui no templo, mas cada um estão reunidos em suas casas. Existem casas de adoradores nesse momento que estão reunidas, Pai, com todos aqueles que têm aliança contigo e aqueles que são convidados também. Mas, Pai, nós queremos te louvar, Pai, por esse veículo de comunicação que nos possibilita de estarmos ministrando a Tua palavra, ainda que com algumas limitações físicas. Pai, que essa noite seja uma noite, Pai, de liberdade plena do Teu Espírito nas nossas vidas. Pai, que venha a palavra estar na boca e no coração de cada um dos meus irmãos que estão nas suas casas. Nós te louvamos por esse culto maravilhoso, pela participação de cada um, Pai, efetiva nesse culto, porque hoje nós celebraremos a ceia do Senhor. É um momento glorioso em que Tua igreja se alegra em cumprir, Senhor, a Tua ordenança, uma das Tuas ordenanças, que é justamente nós estarmos reunidos, participando, celebrando a ceia do Senhor, a Páscoa, até que o Senhor Jesus venha. Nós estamos, por termos uma aliança contigo, nós temos essa oportunidade de estarmos sempre com essa convicção em nossos corações e termos esse momento de participarmos desse tão importante momento de celebração da Tua igreja. Nós te louvamos, Senhor, como noiva de Cristo, e queremos te pedir graça e inspiração para que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações e nos trazer, Senhor, a palavra que conforta, a palavra que transforma, a palavra maravilhosa, debaixo da Tua graça. Nós te louvamos por isso, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, nós gostaríamos de pedir aos queridos que abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra. Lucas capítulo 24. Deus é bom, Deus é fiel e é maravilhoso. Glória a Deus. Lucas capítulo 24 é um texto que fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Esse mesmo texto tem passagens paralelas, estão escritos também em Mateus, no capítulo 28, Marcos, capítulo 16 e João, capítulo 10, ou melhor, capítulo 20. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro,
levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida no sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Porque buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, diga assim: Ele ressurgiu. Diga: Jesus Cristo ressurgiu. Glória a Deus. Amados, a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa convicção e a nossa confiança geral e a expectativa que nós temos e o fato motivador da nossa vida cristã, da nossa entrega plena, é exatamente a certeza, a convicção que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, na verdade, nesse cenário, Jesus tinha em cumprimento a todas as profecias que existiam na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, desde Gênesis, passando por todos os livros históricos e chegando aos livros proféticos, os profetas maiores, os profetas menores. Todos eles ministraram acerca da vinda do Messias, da chegada do Messias. Na verdade, toda a Bíblia Sagrada, com exceção de pouquíssimos livros, menciona a vinda de Jesus Cristo. Seja a primeira vinda como cordeiro, seja a segunda vinda como leão, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seja como cordeiro, veio como homem simples, despojou-se de toda a sua glória, e aqui começou uma vida de entrega, 30 anos de consagração, para cumprir um ministério de 3 anos e meio. Ele, com 30 anos, ele se apresentou a João o Batista, às margens do rio Jordão, e ali, seguindo o costume de todos que estavam ali fazendo, que vinha gente de todos os lugares a ter com João, e ali se batizavam, o batismo do arrependimento, e Jesus, então, seguindo essa direção, ele chegou para João Batista, e João, olhando para ele, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele se aproximou mais, e João Batista disse: eu é que devo ser batizado por ti, mas tu vens a mim. E Jesus disse: deixa que por agora se cumpra toda a justiça. É necessário, pois, que o Filho do Homem seja batizado. Ele ali, então, foi batizado por João. E sendo batizado, veio justamente uma voz do céu e disse: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. E veio também o Espírito Santo, pousou como pomba, de uma forma corpórea como pomba, sobre o ombro de Jesus, sobre Jesus. E João Batista testificou dizendo: aquele que me mandou batizar para arrependimento dos pecados, para remissão de pecados, ele foi quem disse que aquele em que o Espírito Santo repousar sobre ele e permanecer, é esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E ele viu e ele testificou, e todos que estavam naquela ocasião também viram, e Jesus Cristo, então, ele começou o seu ministério.
Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 e versículo 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por todos os lugares e fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, ou Deus era com ele. Jesus então começou um ministério poderoso. Ele foi testado, foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto, e ali passou 40 dias e 40 noites, e em seguida ele teve fome, foi tentado pelo diabo em mais de uma ocasião. Ele então preferiu seguir a palavra, e começou então o seu ministério, a fazer milagres, a curar pessoas, a ensinar acerca do reino de Deus. E ele tinha uma mensagem, ele dizia que arrependei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Ele falava crede no Evangelho. Evangelho é uma palavra que vem do Evangelion, que significa boas novas. Ele estava dizendo: acreditai-vos, crede nas profecias que estão se cumprindo com a vinda do Senhor. Então, amados, ele deu continuidade ensinando no templo. Diariamente ele ensinava no templo, mas ele se recolhia para lugares como o morro, como o monte, e ali ele se preparava, passava às vezes a noite toda orando, quando foi para escolher os discípulos, por exemplo. E ele então, em muitas ocasiões, se afastava para o monte, e ali buscava um tempo de consagração, um tempo de entrega ao Senhor. Ele em tudo, ele em nenhum momento falhou, mas cumpriu toda a palavra que estava escrita acerca dele. Ele mesmo disse que é necessário que o Filho do Homem cumpra tudo o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos, na lei mosaica, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, livros escritos por Moisés, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Números, Deuteronômio. Ele precisava cumprir os 613 incisos da lei, disposições da lei, e ele assim o fez. Foi o único homem que conseguiu cumprir. Foi o único homem que passou pela terra que cumpriu integralmente a lei, porque a lei estava escrito que quem porventura tropeçasse em uma das disposições da lei era culpado de todas as outras. Em Isaías está escrito que Deus olhou para a terra, não viu um justo, um sequer, não viu ninguém que pela lei fosse justificado. Então Deus resolveu manifestar a sua glória através do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, ele foi, e mesmo tendo a deidade do próprio Deus, ele se esvaziou de si mesmo, como está escrito em Filipenses, onde está escrito que mesmo sendo em forma de Deus, em Filipenses ali, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipos, ele disse: de sorte que tenhais em vós a mesma disposição que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, e sendo servo, foi à morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Mas Jesus, ele se despojou da sua glória, e agora ele estava no momento anterior à cruz, na noite que ele foi traído, numa quinta-feira, reuniu os discípulos, todos aqueles que estavam com ele, os 12, aqueles discípulos, eles já tinham passado por experiências maravilhosas ao lado do mestre, ele já tinha visto o mestre fazer muitos e muitos milagres, eles já tinham presenciado o mestre curar, o mestre levantar paralíticos e coxos, ele tinha visto o mestre ressuscitar Lázaro ao terceiro dia, ele viu o mestre ressuscitar o filho de Naim, da viúva de Naim, ele viu também o mestre curar cegos, coxos, limpar inclusive leprosos, e o mestre confiando neles, naqueles discípulos, naqueles 12, como está escrito em Lucas no capítulo 9, o mestre chamou
e delegou para eles atividades, e disse: assim como o Pai me chamou e confiou a mim um reino, eu também estou confiando a vocês. E ali ele entregou, ele capacitou, ele distribuiu, ele delegou poderes para os seus discípulos, para que eles pudessem então sair curando pessoas, expulsando demônios, ressuscitando a mortos e operando sobre todo o poder das trevas. Fez isso com os 12, no capítulo 10 fez isso com os 70, chamou 70, confiando nos 70, ele disse que ele delegou, na verdade, funções específicas, essas atividades específicas, e confiando neles, determinou que eles fossem e ressuscitassem mortos, curassem leprosos e expulsassem demônios, e disse: de graça recebestes e de graça dás, deve dar. E em seguida eles foram e fizeram isso, e eles, retornando cheios de alegria, disseram: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu lhes dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Está escrito em Lucas no capítulo 10. Mas disse: olha, não se alegre simplesmente por isso está acontecendo, mas antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus, está escrito no livro da vida. O Senhor estava mostrando que algo muito precioso estava prestes a acontecer. O reino de Deus estava se manifestando. E então cumpriu o seu ministério. E na noite anterior, numa quinta-feira, na noite em que ele foi traído, ele reuniu os seus discípulos. E chegou então para aqueles que iam organizar a Páscoa e organizar o cenário, o local onde ia celebrar a ceia do Senhor, a Páscoa. Ele chegou para Pedro e João, e Pedro e João disse: mestre, onde quer que nós organizemos essa Páscoa? Ele disse: olha, entra na cidade, tu vais encontrar um homem que tem um cântaro nos ombros, segui-o, e a casa que ele entrar, dizeis ao dono da casa onde é o local em que o mestre vai realizar a ceia com seus discípulos. Então, seguindo essas instruções, os discípulos conseguiram tudo o que Jesus tinha orientado, e quando chegou que a ceia estava, o local estava preparado, a mesa da ceia, Jesus assentou-se com seus discípulos, os seus 12, e disse: eu desejei muito participar dessa ceia, antes do meu sofrimento. Ele estava convicto que ele era o Cordeiro Pascual. Ele estava convicto que ele era o Cordeiro Pascal, de acordo com o que está escrito lá em Coríntios, quando diz: Cristo, que é a nossa Páscoa, foi morto por nós. Ele estava convicto da afirmação de João, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava convicto que ele ia ser entregue aos pecadores, mas ele disse: olha, eu desejei muito, eu estava com muita expectativa de celebrar essa Páscoa com vocês. E tomando aquele pão, e pegando aquele pão, dividiu entre os discípulos. Ele que já tinha feito isso em muitas ocasiões, uma delas foi quando houve a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Ele fez isso, ele pegou os pães, dividiu e entregou para os discípulos, entregar para as multidões, distribuir para as multidões. Ele viu acontecer o milagre nessa ocasião, viu acontecer o milagre em outra ocasião em que ele também fez uma multiplicação de pães, e agora ele pegou aquele pão, ele partiu para os discípulos e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Semelhantemente, ou da mesma maneira, depois que todos consumiram aquela refeição, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice
da nova aliança. É o cálice do meu sangue, que é também derramado por vós. Como está escrito em Hebreus, sem derramamento de sangue não há perdão para os pecados, ou não há remissão de pecados. Era necessário que o Cordeiro Pascal, ele fosse efetivamente morto, sacrificado. Era necessário que, em cumprimento à lei, o Cordeiro, aquela vítima, que chegava sem nenhum pecado, porque era um Cordeiro, e ele chegava ali e era sacrificado cerimonialmente pelo sacerdote, e a pessoa colocava a mão sobre aquele animal, havendo uma identificação, dizendo: olha, eu reconheço que eu sou um pecador, mas nesse momento, quando eu coloco a mão sobre esse animal, sobre esse inocente, esse cordeiro, eu reconheço que ele, em substituição à minha vida, ele morrerá no meu lugar, porque está escrito, amados, lá em Romanos, no capítulo 3 e versículo 23, está escrito, justamente porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Também está escrito em Romanos, no capítulo 6 e versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E todos os homens estavam conscientes que eles tinham uma dívida, e essa dívida do pecado exige um salário, e o salário é a morte. E quando eles impunham as mãos sobre aquele animal, havia uma identificação. Só há substituição se houver uma identificação. Precisava que ele se identificasse naquele momento e colocasse a mão ali sobre aquele animal e transferisse provisoriamente aquele pecado, aquele preço para aquela vítima. E aquele animal era sacrificado, e o sumo sacerdote, ou o sacerdote, pegava aquele sangue numa bacia e levava e apresentava diante do Senhor no santo lugar. Uma vez por ano, os sacerdotes, no dia do Yom Kippur, ele também pegava aquele sacrifício, aquele sangue, e entrava somente o sumo sacerdote no santíssimo lugar, no dia de uma cerimônia chamada do dia do Yom Kippur. Ele chegava e apresentava ali, primeiramente, o sangue, uma vítima, pelos pecados do próprio sacerdote, do sumo sacerdote, no tempo da lei, e depois trazia uma outra vítima e apresentava, substituindo os pecados do povo, e assim ele fazia. E Jesus Cristo estava consciente de toda essa realidade no cumprimento da lei. Era necessário que se cumprisse a lei, para que a lei fosse substituída, para entrarmos numa nova aliança. Estavam na aliança da lei e precisavam de uma outra aliança entrar e ser inaugurada, mas ninguém que não fosse justo poderia inaugurar esse dispositivo, cumprir com esses dispositivos, inaugurar a nova aliança. Jesus Cristo, consciente dessa realidade, consciente disso, ele chegou então para os seus discípulos e disse: olha, é necessário que coma a carne e beba o sangue do Filho do Homem. Os judeus acharam algo impactante, disseram: como pode acontecer isso? Jesus então, ele pegou aquele pão e disse: esse é o pão, eu sou o pão da vida. E disse: esse pão, ele representa justamente a carne do Filho do Homem. E pegou o suco de uva e disse: esse cálice representa justamente o sangue do Filho do Homem, que é vertido para a purificação dos pecados. Queridos, ele precisava fazer essa expiação perfeita. Ele precisava cumprir os dispositivos da lei, e ele assim o fez. Mas naquele instante, ele olhou para os lados, e assim que terminou essa cerimônia, ele disse: a mão do traidor está comigo. Ele olhou para Judas, e João, que tinha uma grande intimidade com o mestre, chegou, se inclinou próximo dele, e disse: Senhor, quem é que te trairá? Jesus disse: aquele a quem eu entregar um pedaço de pão, o pão molhado. E ele foi
e ali entregou para Judas, e disse: o que tu tens que fazer, faze-o depressa. E Judas ali, ele saiu, e os discípulos até pensaram que ele ia comprar algum mantimento para dar para os pobres, ou algum outro preparativo para a própria ceia, ou alguma coisa equivalente, porque Judas era o tesoureiro do Senhor, era um dos homens de confiança do Senhor. O Senhor confia justamente naqueles que servem a Ele, amado. O Senhor confia em você, o Senhor confia na sua chamada, Ele lhe dá oportunidade para que eu e você possamos exercer debaixo da graça, debaixo de uma unção que vem do alto, possamos exercer o ministério que Ele nos confiou. Diga assim: eu sou importante para Deus. Você é importante para Deus. Toca no irmão que está do seu lado na sala. Você pode fazer isso, o ambiente é propício. Você está no local totalmente à vontade, no seio da sua família. Você pode tocar nas pessoas que estão do seu lado e dizer: você é importante para Deus. Deus confia em você. Deus confiou para você um reino. E Ele assim, amados, Ele em nenhum momento, Ele escusou-se de cumprir a vontade do Pai. O próprio Judas, o Senhor confiou e amou até o final. Ele disse, Jesus disse: Pai, fazendo uma oração sacerdotal, Ele disse: eu não oro somente, não oro pelo mundo, mas eu oro por aqueles que Tu me destes. Eles eram Teus e Tu me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele Judas. Ele estava falando de Judas, aquele por quem era necessário que se cumprisse a profecia, as escrituras. Ele orava por mim e orava por ti, e ele chegou o momento, na última oração que ele fez, ele disse: eu não oro somente por esses, mas eu oro por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ele estava orando por mim e por você. E Jesus Cristo então foi entregue, foi crucificado, como nós sabemos, e como as escrituras mostram, como os evangelhos, os 4 evangelhos falam sobre essa realidade. 3 evangelhos que são chamados evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas. Eles falam, eles retratam, via de regra, quase todos os episódios são comuns entre eles. Existe uma similitude, uma semelhança entre eles. Alguns dando uma atenção maior, mais detalhada, como é o caso de Lucas, porque cada um tinha um público específico, era direcionado a um público, embora que viesse para todos nós, mas ele tinha um público que tinha um alcance mais profundo. E Jesus Cristo foi morto, foi entregue pelos pecadores, ele foi julgado, foi preso. No Getsêmani, ele foi, logo depois de ter acontecido esse episódio da Páscoa, Jesus, ele se dirigiu a um horto, a um jardim, e chegando ali, ele de joelho, ele clamou ao Senhor, e ele clamava: Pai, tudo a Ti, Tu podes fazer todas as coisas, mas se possível, afasta de mim esse cálice, portanto, mas que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Os próprios discípulos tinham aconselhado que ele não passasse por isso, mas ele disse: se eu não morrer, como se cumprirá as profecias, as escrituras que tem falando acerca do Messias? Ele sabia que ele veio para a terra para cumprir uma missão, era algo passageiro, 3 anos e meio, e em seguida ele seria morto pelos pecadores, seria escarnecido e morto, para que pudesse trazer redenção, abrir oportunidade de redenção para todo aquele que nele crê. Na verdade, queridos, Ele, Jesus Cristo, na noite em que Ele foi traído, Ele fez a ceia, em seguida Ele foi para esse horto e começou a orar, e os discípulos dormiram. Ele chegou para eles e disse: nenhuma hora pudeste vigiar com o Filho do Homem. E ali Ele foi, e em seguida chegaram os guardas dos sacerdotes, chegaram soldados com varapaus, com espadas,
E chegando ali, ele se entregou e todos os discípulos fugiram para que se cumprisse o que estava escrito na profecia, que dizia: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele então disse: se queres o Filho do Homem, que sou eu, deixai esses irem. E eles se foram, e Jesus ficou sozinho. Mas ele antes tinha dito no Salmo, ele dizia: Senhor, eu não fiquei sozinho, mas eu fiquei com o Pai que me assistiu. Ele então ele na verdade foi levado à presença de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos o enviou para a presença de Herodes, e olhando ambos para ele, não viram crime algum passível de morte. Pilatos quis liberá-lo, mas eles preferiram que fizeram a preferência por um ladrão homicida, que era Barrabás. Jesus então foi crucificado. E no momento da crucificação, ele clamou por misericórdia para aqueles que o crucificavam, clamou por perdão. Ele chegou a dizer: Pai, não imputes a eles esse pecado. E foi então crucificado. É necessário que nós a cada ceia preguemos acerca do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, para que a igreja do Senhor se conscientize que o preço que foi pago, ele foi muito alto. Um alto preço foi pago pela minha remissão, pela tua remissão, para que nós pudéssemos hoje estarmos convictos da aliança que nós temos com Ele, para que nós possamos realizar as mesmas obras que Ele realizou, para que nós saibamos que Ele pagou um preço muito alto, mas Ele foi entregue pelos nossos pecados, Ele foi crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. É necessário que a igreja do Senhor tenha essa consciência, para que não ande de qualquer forma. O Senhor te chamou, o Senhor tem um propósito na tua vida, o Senhor, Ele quer que eu e você façamos a obra verdadeiramente que competem ao Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. É por isso que Jesus, Ele não se envergonhou de nos chamar de seus irmãos. Ele disse: eu volto para o meu Pai e o teu Pai. Ele disse: eu volto, dizeis aos meus irmãos. Então, na verdade, o Senhor nos chamou de irmãos, como está escrito em Hebreus, como está escrito também nesses livros, nos evangelhos. Amados, é importante que nós lembrarmos do preço pago pelo Senhor Jesus Cristo. Ele então foi crucificado. E chegou ao final do momento da crucificação, onde ele percebeu que todas as disposições da lei tinham sido cumpridas, as escrituras estavam cumpridas, e naquele momento, ele vendo que tinha se cumprido nele, tudo que estava escrito na lei, cumpriu todas as exigências da lei, ele viu que tinha se cumprido tudo que estava escrito nos Salmos. Os Salmos falavam acerca da vinda do Messias como Cordeiro e do seu sofrimento, e do seu momento de glória, que não seria naquele instante. Ele então, vendo que estavam cumpridas também todas as profecias, ele lembrou-se naquele momento que ainda faltava a última, e ele disse: tenho sede. O soldado se aproximou e trouxe justamente vinagre, e tocou nele, colocou no isopo o vinagre nos lábios dele. Eles diziam que o vinagre, ele deixava, era uma substância, como naquele tempo, como se fosse um pouco entorpecente, e precisava, e às vezes eles faziam isso com os condenados na cruz, eles tocavam, eles davam vinagre, para que eles pudessem então ter um pouquinho de torpor, mas naquele instante, Jesus, ele rejeitou, porque ele tinha que, como Cordeiro, cumprir integralmente tudo o que estava escrito a seu respeito. Está escrito lá em Salmos: deram-me fel por bebida. Ele então, inclinando a cabeça, ele rendeu o espírito. Poucos instantes antes, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia o que estava escrito lá nos Salmos, corça da manhã,
onde estava escrito isso a respeito dele, e ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento disse: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Lá o escritor de Hebreus, lá em Hebreus no capítulo 9 e versículo 27, ele diz: porque é dado ao homem morrer uma única vez, e depois da morte segue-se o juízo. Era necessário, pois, que ele morresse, ele se entregasse, ele cumprisse tudo, mas ele cumpriu. E agora, José de Arimateia, aquele que era discípulo do Senhor, mas ele não era de uma forma expressa, assim como Nicodemos. José de Arimateia, um homem rico, senador, ele então procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José de Arimateia, com Nicodemos, aquele que foi consultar Jesus à noite, que era mestre em Israel, ele nesse momento, os dois foram e levaram Jesus para um túmulo que ainda não tinha sido inaugurado, de José de Arimateia, e ali colocaram a Jesus, e Jesus ficou, então, e passou-se o primeiro dia, a sexta-feira, o segundo dia, que era justamente o dia da Páscoa, que era sábado, sabate, ninguém podia fazer obra alguma, e quando chegou no raiar do terceiro dia, domingo, primeiro dia da semana, Jesus então, aquelas mulheres se achegaram, era Maria Madalena, era Maria, mãe de Tiago. A Bíblia diz Maria, mãe de Tiago, quer dizer a mãe de Jesus. Tiago era irmão de Jesus, mas naquele momento, já não tinha mais nenhuma ligação com sua família terrena, porque já era no plano espiritual. Então não disse assim, Maria, a mãe de Jesus, não, disse Maria, a mãe de Tiago. Foram então, elas foram ao túmulo, e chegando lá no túmulo, elas tiveram um susto grande, porque ao chegarem no túmulo, elas verificaram que a pedra estava removida, e tinham ali assentados, ao lado do local onde estava Jesus, estava justamente 2 anjos. Nos outros evangelhos diz que estava um à cabeceira de Jesus, do local onde estava Jesus, e outro próximo dos pés. E aqueles anjos com vestes resplandecentes olharam para elas e disseram: a quem buscais? E ela disse a Jesus, e ele disse: não, ele já ressuscitou. E disseram: por que buscais entre os mortos o vivente? Aquele que reviveu, ele ressuscitou, conforme já tinha falado para vocês, mas ele vai se encontrar com vocês no local determinado. Elas saíram então correndo, alegres, felizes, para falar com os demais discípulos, ou apóstolos. E saindo dali, foi a primeira vez que Jesus apareceu para Pedro. Depois saiu para o caminho de Emaús, e iam 2 dos discípulos, um deles chamado Cleopas, e os 2 iam ali em direção a Emaús, e os 2 conversavam entre si, e Jesus se aproximando discretamente, porque Jesus é discreto. Diga assim: meu rei é discreto, ele só entra onde ele é convidado. Ele só entra na tua vida porque um dia você o convidou para que ele seja o seu Senhor e suficiente Salvador. É por isso que hoje você vive numa comunhão plena com ele. É por isso que você, em aliança, pode hoje participar desse momento bendito, desse momento consagrado, desse momento maravilhoso, que é o momento do partilhar da intimidade de uma comunhão. Isso é maravilhoso. Jesus, de uma forma discreta, chegou andando, como se fosse para o mesmo local que aqueles 2 discípulos. Eles conversavam entre si de uma forma entristecida. E Jesus perguntou: que falais entre vós? E eles disseram: será que tu és o único peregrino em Jerusalém, que não conheces o que
o que aconteceram, os últimos acontecimentos, e Jesus discretamente disse quais. Ele disse que Jesus de Nazaré, aquele é um grande profeta, Jesus de Nazaré, que ele foi comprovado por Deus como filho de Deus, ele praticou grandes coisas, grandes milagres, grandes prodígios. Ele foi morto pelos principais dos sacerdotes, e hoje já é o 3º dia. É bem verdade que algumas mulheres foram ao túmulo e disseram que ele tinha ressurgido. E Jesus disse: ó nécios de coração, ó duros de corações, ó nécios para crer, e tardios de coração para crer no que está escrito na lei e nos profetas. E começou então detalhadamente a explicar acerca de todas as profecias que havia a respeito dele. E chegando então na última profecia, explicando o que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. E quando chegou em determinado momento, já estava escurecendo, Jesus se juntou com eles. Na verdade, Jesus, ele fez de conta que ia, fez como se fosse seguir adiante a viagem. Mas eles disseram: fica conosco, Senhor, já é tarde. Você tem convidado Jesus para estar na sua vida, numa comunhão intensa? Você com certeza vai dizer: Jesus já é meu Senhor e meu Salvador. Com certeza. Mas você tem procurado a Ele para uma intimidade maior? Tem procurado colocar diante dele, no altar do Senhor, a sua vida, e você se apresentar como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o seu culto racional, o seu culto inteligente? Você tem dito: Senhor, tudo o que eu tenho é teu e eu me entrego nas tuas mãos? Jesus quer isso de você. Jesus então, entrando com aqueles discípulos, ele se assentou e começou e orou, abençoando aquele pão e aquela alimentação. E na hora que ele orou, ele desapareceu na frente dos discípulos. Aqueles 2 discípulos saíram rápido, voltaram rapidamente a Jerusalém, e chegando ali compartilhou com os demais. Eles já estavam alegres, e naquele instante Jesus já apareceu diante deles. O apóstolo Paulo, explicando acerca dessa realidade, da aparição de Jesus, da ressurreição de Jesus, ele disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 8, ele disse: olha, Jesus ressuscitou e foi visto numa oportunidade só por mais de 500 irmãos, os quais, muitos deles ainda estão vivos, mas alguns já partiram. 500 pessoas, 500 testemunhas oculares, num momento só, viram Jesus após a ressurreição. Porque Jesus ressuscitou e passou 40 dias ministrando acerca do reino de Deus. É necessário que eu e você tenhamos essa convicção, essa certeza, essa expectativa que Jesus, o nosso Rei, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele ressuscitou, e é por isso que eu e você podemos, debaixo de uma delegação santa, podemos usar o nome do Senhor Jesus Cristo, podemos fazer uso do nome do Senhor Jesus Cristo nas ocasiões oportunas, de acordo com a sua palavra, e com certeza algo poderoso vai acontecer. Porque ele disse lá em João, no capítulo 14, versículo 12, ele disse: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e ainda fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. É necessário, pois, que nós lembremos que Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele é a causa da nossa alegria, Ele é a nossa segurança bendita, Ele é o motivo da nossa bendita esperança. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Diga glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Porque procurais entre os mortos aquele que vive. Meu amado, Jesus vive, Ele é vivo, Ele é eficaz, Ele é poderoso, e Ele voltará. Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia, Ele é certeza da tua vitória, Ele é poderoso. E Jesus ressuscitou, e porque Jesus ressuscitou, Ele pode, quando Ele estava cumprindo seu ministério, Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo ele é leve, o meu jugo é suave. Ele quer, amado, tirar esse fardo de pecado de sobre a sua vida. Ele quer colocar você para uma servidão, um jugo suave. Servir a Jesus não é peso, servir a Jesus é alegria, servir a Jesus, amados, é um prêmio que todo cristão recebe, e uma segurança, recebe o selo do Santo Espírito. Nós fomos marcados pela marca indelével do sangue do Cordeiro. Nós temos, amados, uma marca do Espírito Santo em nós, no reino espiritual. Isso está bem visível, querido. Por isso nós podemos hoje participarmos dessa ordenança. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: olhe, fazer isso todas as vezes que vocês lembrarem de mim, todas as vezes que tiverem oportunidade, lembra-te. Ele disse: até que eu venha. Ele prometeu que Ele vinha, Ele prometeu que Ele vinha, Ele prometeu que Ele vinha. Jesus virá uma outra vez aqui. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus é o teu Senhor, querido, te alegra nessa noite. Ele ressuscitou e Ele virá. As profecias estão escritas acerca dele. 2000 anos se passaram, mas um dia do Senhor, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor Deus, Ele fez, amados, a terra em 6 dias, e descansou no 7º. E um dia, e Ele descansou então no dia sabático do Senhor, que é o 7º. De Adão até Abraão são 2 dias, 2000 anos. De Abraão até Jesus, 2 dias, 2000 anos. E de Jesus até nossos dias, 2 dias, 2000 anos. 6.000 anos, 6 dias. E no 7º dia, o que é? É um milênio que está prestes a acontecer. Alguém pergunta, diz: pastor, o que significa esses vírus? O que significa essas pestes? O que significam esses terremotos? O que acontece com esses tsunamis no Sri Lanka? Isso em 2011. No Japão também, que tem acontecido sucessivos terremotos. Por que tem acontecido com tanta frequência? Aí eu lhe digo, querido, Jesus está voltando, é o cumprimento das profecias. Está escrito em Mateus no capítulo 24, o Senhor diz que muitos virão em meu nome. Quantos anticristos têm vindo? Quantas pessoas têm vindo dizendo que é Cristo? O espírito do anticristo está operando na terra, é bem verdade, mas Jesus disse: quando vires todas essas coisas acontecendo, não vos impressioneis, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá muitos tremores, terremotos, muitos tremores de terra, e pestes acontecerão. Mas quando acontecerem todas essas coisas, não se turbe o vosso coração. Isso é apenas o princípio das dores. Uma mulher, quando está entrando em trabalho de parto, ela consegue, sucessivas contrações acontecem. As primeiras são bem esparsas. É possível, e com certeza, não é possível, com certeza, o Senhor está a cada dia intensificando a preparação da sua igreja. E Jesus está voltando a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Está escrito lá, em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 50, diz isso: porque no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e aqueles que tiverem morrido em Cristo, eles ressuscitarão, e depois
todos nós receberemos um corpo glorificado e subiremos para o encontro do Senhor nos ares, onde estaremos para sempre com o Senhor. Isso está escrito tanto em 1 Coríntios como em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do 13 ao 18. Está escrito também em 2 Tessalonicenses, está escrito também em Tito, falando sobre a bendita esperança. Amados, mas a igreja do Senhor está prestes a ser arrebatada. Jesus está voltando a qualquer momento. A qualquer momento nós estaremos com nosso Senhor, e é preciso que nós velemos, vigiemos e oremos a cada momento, estejamos atentos, porque o nosso Senhor, Ele virá. Diga assim: meu Deus virá. Diga: meu Jesus virá. Diga: Jesus é Deus. Diga: Jesus é Deus. Ele é Deus. Pastor, como é que pode acontecer isso? Como pode a Trindade se manifestar, cada um no seu papel diferente? Existe Pai, Filho e Espírito Santo, mas Jesus é o nosso Senhor, o nosso Redentor. Está escrito lá em João, no capítulo 1, versículo 18, diz que nunca ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, ou ao lado do Pai, esse foi quem o revelou. Nesse momento, João, ele estava dizendo: olha, Jesus, ele tem a deidade. Jesus se despojou da sua glória para vir e viver aqui na terra como cordeiro. Mas a fase de cordeiro já passou. Agora nós esperamos o leão da tribo de Judá, o bendito, o alfa, o poderoso. Ele virá, ele trará a espada bigúmia, uma espada de 2 gumes. Ele virá então para primeiramente levar a sua igreja, e depois dos 7 anos da tribulação, ele descerá, como está escrito lá em Apocalipse no capítulo 19, ele descerá como o cavaleiro do cavalo branco, ele voltará para levar a sua igreja, e haverá então a cerimônia da ceia das bodas do Cordeiro. E Jesus disse: bem-aventurado e bendito aquele que for convidado para a ceia do Cordeiro, a ceia das bodas do Cordeiro. Querido, haverá 2 momentos. As bodas do Cordeiro é o casamento de Cristo com a igreja, que acontecerá no período dos 7 anos, em que a terra estará acontecendo o período da tribulação, onde tem a tribulação, e depois o período de 3 anos e meio finais, que é chamada grande tribulação. Acontecerá aqui na terra julgamentos sucessivos, e como está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 4 ao capítulo 19, essa sequência de eventos acontece ali. Mas acontecerá também no capítulo 19, quando diz que o cavaleiro do cavalo branco, está falando de Jesus voltando com a sua igreja, com os santos e com os anjos. Ele voltará para justamente vencer a batalha de Armagedon, e ali, amados, nós estaremos descendo com Ele, nós estaremos voltando com o Senhor, alegres, jubilosos nós estaremos, e ali as bodas do Cordeiro já aconteceu no céu. Mas acontece que a festa de casamento acontecerá, a cerimônia acontecerá na terra, que é chamado a ceia das bodas do Cordeiro. E Jesus então fará isso. E nós, com o corpo glorificado, diga aleluia, com o corpo glorificado, nós estaremos com o Senhor para vivermos aqui no milênio, reinarmos aqui no milênio. E depois haverá o grande julgamento, não para os crentes, mas para aqueles, para toda a humanidade, que é o juízo do grande trono branco, como está escrito em Apocalipse no capítulo 20. Mas a igreja do Senhor, ela será preservada, como está escrito em Apocalipse no capítulo 3, Jesus disse: eu sei que tens pouca força, falando para a igreja de Filadélfia, e diz: sei que tens pouca força, mas não negaste o meu nome, porque me guardaste e perseveraste. Eu também te livrarei do momento da grande tribulação que virá sobre toda a terra para testar aqueles que estejam na terra. Você não estará mais na terra durante o período da tribulação. Não, querido, você, a igreja do Senhor, lavada, comprada e remida pelo sangue do Cordeiro, a igreja da aliança, é por isso que nós estamos hoje lembrando dessa aliança, já estará com o Senhor na glória, e nós estaremos para sempre com Ele, e nós podemos então glorificar o Senhor sempre, como está escrito lá em Isaías no capítulo 6,
Quando diz santo, santo, os anjos, os querubins, os serafins, na verdade, eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu e você vamos estar dizendo: santo, santo, santo é o Rei, é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você pode se alegrar, querido, porque o teu Deus, Ele vive. Diga: meu Deus vive, meu Jesus vive. Meu Jesus vive e Ele voltará. E será um dia maravilhoso para aqueles que têm a promessa. Mas, queridos, em nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer: se você não tem certeza da sua salvação, se você se desviou dos caminhos do Senhor, e já não está em aliança, já está com o seu compromisso com Ele comprometido, você se desviou dos caminhos do Senhor. Eu sou sincero, irmão, eu prego o evangelho autêntico do Senhor Jesus, e Ele diz: sem arrependimento não há perdão de pecados. Eu prego o mesmo evangelho que Jesus falava. Ele dizia: arrependei-vos e crede no evangelho, o reino de Deus está próximo. João Batista diz: arrependei-vos e crede no evangelho, o reino de Deus está próximo. E Pedro também, em Pentecostes, ele, quando foi pregar, ele diz: arrependei-vos, pois, para que sejam perdoados os vossos pecados, e encontre o tempo de refrigério pela presença do Senhor. E também todos os apóstolos pregavam sobre arrependimento. É necessário você e eu termos uma consciência maior acerca dos pecados. Você que já aceitou a Cristo, você já não é pecador. Você peca eventualmente, é uma eventualidade. Você não é pecador porque já foi lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro, conforme está escrito em 1 João no capítulo 3. Mas você que se desviou dos caminhos do Senhor, há uma necessidade de retornar para Ele. Por isso, queridos, se você não tem a certeza da salvação: pastor, como é que eu sei que eu preciso de salvação, eu preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador? É só você responder para si mesmo com sinceridade: se Jesus voltasse agora, você subia? Se tiver dúvida, querido, faça comigo essa oração. Faça comigo essa oração. Se você tem dúvida da sua salvação, faça comigo essa oração bíblica. E eu convido você para uma atitude de reverência. Diante do Rei dos reis, Senhor dos senhores, você tem uma posição de reverência. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai querido, nessa noite, quero glorificar o Teu nome pela Tua palavra que foi ministrada. Senhor, não é minha essa palavra, mas é Tua, e Tu honras a Tua palavra, Pai. Eu sou apenas um porta-voz, mas eu quero colocar diante de Ti essa vida que nesse momento está se arrependendo dos seus pecados. Ó Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que clamar o nome do Senhor, que não será confundido. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti essa vida, que nesse momento quer aceitar a Ti como Senhor e Salvador. Repita comigo essa oração, querido. Você que quer aceitar a Cristo, ou você que está desviado dos caminhos do Senhor e quer voltar para os caminhos do Senhor, diga assim comigo. Diga: Senhor Jesus, hoje, ouvindo a Tua palavra, eu creio de todo o meu coração que Tu és o Filho de Deus, que desceste do céu, deixaste a Tua glória e viveu aqui como um homem, mas em tudo se consagrou ao Senhor e não pecou, e morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador, mas eu reconheço que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu te peço perdão, eu me arrependo dos meus pecados, e eu te peço perdão, me perdoa, me lava, me purifica de todo pecado, e a partir de hoje eu quero que Tu sejas o meu único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e faço uma aliança de vida contigo. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida para que eu tenha direito à salvação eterna. E eu já Te louvo, porque a partir de hoje eu sou do Senhor Jesus. Diga: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Glória a Deus pela sua vida. Quero orar também por você nesse momento que está com algum problema de enfermidade. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti essa pessoa que está enferma. Senhor, eu Te peço em nome de Jesus, com o Teu poder curador, Pai, manifesta na vida dessa pessoa, Pai, a Tua graça, o Teu poder.
Nesse momento, eu libero uma palavra de cura. Seja curado plenamente, desde o fio do cabelo até a planta dos pés. Ser curado completamente, no nome do Senhor Jesus. Ser liberta e curado dessa enfermidade, no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos participar desse momento precioso, que é a ceia do Senhor. Eu quero convidar todos do grupo de louvor para estar aqui conosco, e convidar também a minha esposa Ana Linda para estar do meu lado. Nós vamos nesse momento servir a ceia do Senhor. Vamos participarmos desse momento precioso, desse momento glorioso, que é a celebração da ceia do Senhor. E eu gostaria, queridos, que você fosse abrindo a palavra. Vamos abrir um texto áureo que ministra didaticamente sobre esse assunto, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Glória a Deus. Obrigado. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu quero lembrar a você que está na sua casa, glória a Deus, que nós temos essa oportunidade, é preciosa. E você está com a sua família. O que você tem mais de precioso depois da salvação e da sua saúde é a família que Deus lhe deu, porque os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre é o galardão do Senhor. Então, glória a Deus pela sua vida. Você, homem, que é o sacerdote do seu lar, você, mulher, que é a ajudadora idônea, e aqueles homens que não estão presentes nas suas casas como sacerdotes, e que a casa só tem a mulher, não tem problema, você pode então ministrar a ceia. Mas eu quero lembrar você que esse é um momento precioso em que envolve muita reverência. O que eu estou fazendo como pastor é delegando para você, que vai auxiliar na distribuição da ceia. E você como sacerdote do seu lar, eu estou delegando uma atividade ministerial, que é do corpo diaconal. Você está, então, como nós não temos oportunidade, devido às circunstâncias, de mandar um diácono na sua casa para fazer isso, você, querido, com a sua família, você vai, então, como líder da sua casa, você vai substituir o diácono, vai cumprir com essa atividade ministerial e diaconal, de distribuir os elementos. Então, nesse instante, quando nós estivermos orando, abençoando os elementos, eu quero que você, com toda a reverência, com seus filhos, sem brincadeira, porque é reverência, é um momento importante, é um momento de aliança. Então, você deve, com a sua casa, tranquilo, em paz, na segurança do seu lar, mas na participação do corpo de Cristo, você também vai fazer isso que nós vamos fazer quando formos orar. Você vai abençoar também os elementos. Mas, para nossa reflexão e prática, vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 23. Você pode orar? E eu vou, então, pedir para minha esposa orar. É do versículo 23 ao versículo 32. Olha, irmãos, vamos compartilhar do mesmo óculos. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação,
não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, é um momento precioso de reflexão, porque é um momento de aliança. Todo casamento envolve um momento sério, de seriedade, porque é uma troca de compromisso. Nesse instante, nós estamos lembrando esse momento que fizemos um compromisso precioso com o Senhor. E eu quero, então, como fazemos presencialmente, que nós vamos fazer uma reflexão. Tire nesse momento 30 segundos, curva a sua cabeça e se analisa. A Bíblia diz: examinai o homem a si próprio. E depois você pode participar. E eu quero, amados, você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, já pode participar, viu, amado? Já pode participar nesse momento. Mas você curva a sua cabeça e faça uma autorreflexão. Se encontrar alguma coisa, se o Espírito Santo lhe mostrar algo, se você perceber algo no seu espírito que precisa mudar de atitude, peça perdão ao Senhor e se comprometa a mudar completamente. E se tiver alguém com algum problema com o seu irmão, que se reconcilie nesse momento aí. Vamos então, amados, termos um momento de reflexão. Glória a Deus, aleluia. Então nesse momento nós vamos orar pelos elementos. A Bíblia diz que Jesus, ele tomando o pão, ele deu graça. Eu vou pedir para a irmã Ana, para minha esposa, ela venha a orar, tanto pelo pão, que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, como o suco de uva, que representa o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Glória a Deus. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo pão e pelo o suco de uva, Senhor, que é o vinho que representa o teu sangue, Senhor, o sangue da nova aliança. Nós declaramos, Pai, que esses elementos, eles estão consagrados e abençoados, e nós iremos participar como sua igreja. Nós iremos participar desse banquete, nós iremos participar sabendo que o Senhor se faz presente em nossas vidas, e que o Senhor se faz presente também nos lares, Pai, nesse momento, em cada casa, Senhor, em cada vida, Pai, nós ministramos, Senhor, cura, porque a sua palavra diz que o corpo foi partido para nos curar, Pai, ele foi moído para que nós estivéssemos livres de toda e qualquer enfermidade, e obrigada, Senhor, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, que toda a sua igreja, Pai, possa ser contemplada nessa noite, celebrando ao Senhor, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção, queridos, né? E você na sua casa também, amados, você pode, nesse momento, orando pelos elementos, como nós já fizemos, você pode então distribuir na sua casa, e vamos aguardar uns pelos outros, amém, queridos? Glória a Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos braços em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou
alegre no Senhor. Se alegre nele. Digno é o Senhor. Adora o Senhor, que Ele é digno. Sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos então, amados, servir o corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos esperar uns pelos outros. Amém, queridos? Você que está na sua casa. Queremos dizer que estamos crendo que em breve nós teremos oportunidade de estarmos juntos, cultuando ao Senhor, na sua casa, que é a igreja do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É uma honra servir você. Amém. É uma honra lhe servir, minha filha. Glória a Deus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, nós já oramos, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Você pode então consumir. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, diga-se nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Você pode participar, querido. Vou trocar o cálice, por favor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Querido,
Nós ministramos hoje acerca do sacrifício do Senhor Jesus Cristo e ministramos também sobre o poder da ressurreição do Senhor Jesus. Nós nos alegramos ao celebrarmos a aliança do Senhor. Sempre há um momento de profunda reflexão, mas também de profundo regozijo, de alegria, por sabermos que o nosso Senhor, Ele ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Você pode se alegrar, querido? Aleluia. Você vai fazer uma festa santa, reverente, mas santa, preciosa, com muita alegria na sua casa nesse momento, sabendo que em breve nós, como igreja do Senhor, estaremos no arraial do Senhor, como sempre fazemos, nessa festa maravilhosa e poderosa e alegre, depois pela ressurreição do Senhor Jesus. Então nesse momento nós vamos cantar uma canção, e essa canção nós vamos poder então desfrutar desse momento precioso com a igreja do Senhor. Glória a Deus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Declare comigo: digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Nossa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, queridos? Amados, nós estamos encerrando o nosso culto. Nós estamos nesse momento finalizando. Mas eu gostaria, amado, de dizer para você. A Bíblia diz para nós, eu quero compartilhar com você o que ela diz, que nós não devemos nos conformar. Amados, o que eu quero dizer para você, não se conforme por estar, né? Nós temos que aceitar esse momento, mas nós não podemos nos conformar e estarmos separados, sabia? Eu não estou conformada. Eu não estou conformada porque nós estamos tendo, né, esses cultos, né, sendo transmitidos sem podermos nos juntar. Então, amados, não se conforme, se coloque diante do Senhor, orando, celebrando, aproveite que você celebrou, mas, amados, tem uma unção que chega até a sua casa, por meio, amados, desses meios de comunicações. Só que nós não podemos nos conformarmos em estarmos separados. Vamos declarar que logo, logo nós iremos nos juntar. O grande ajuntamento do Senhor, amém, queridos? Como igreja, voltando a casa, celebrando juntamente com todos os irmãos, amém, queridos? Glória a Deus. Então eu gostaria de, nesse momento,
né, dando essa continuidade, esse momento do nosso culto ao Senhor, eu gostaria de orar pelos aniversariantes. Nós sabemos que nós sempre, né, nos nossos momentos de culto, nós oramos pelos aniversariantes da semana, e nós temos quatro aniversariantes nessa semana, e não só de nascimento, mas também de casamento. Então, se você está fazendo aniversário de casamento e de nascimento, eu quero que você, né, receba a oração nessa noite. Então, nós temos nessa semana a aniversariante Luzia, nossa amada Luzia. Nós temos Nicolas. Nicolas é um membro do departamento infantil, filho de Tarsis e Morgana. Nós temos Mateus, filho de irmã Neuza e irmã Emanuel. Radassa, Érica, né, uma ovelhinha também do departamento infantil. E essa aqui que vos fala, Ana Linda. Amém? Então, para isso, eu gostaria de chamar a irmã Mari. Ela vai estar orando por mim e por você aí na sua casa. Aleluia, boa noite a todos vocês, né, que estão aí nos assistindo a esse culto maravilhoso. Então, juntamente conosco, né, comigo, aí na sua casa, vamos orar por esses irmãos e vamos abençoar a vida deles, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada um desses irmãos que estão aniversariando e nós liberamos sobre a vida deles, Pai, toda sorte de bênção. Nós oramos também em especial pela vida de Ana, que é a esposa do pastor, Pai, é aquela que tem sustentado junto com ele essa igreja, essa obra, Pai, e nós também declaramos sobre a vida dela saúde divina, sabedoria, conhecimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a cada dia Cristo sendo formado nela, Pai. E nós declaramos longevidade de dias, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, dando seguimento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Aí, nós estamos finalizando. Mas tem esse momento final onde nós ministramos uma breve palavra de dízimo sobre dízimo e oferta. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em Provérbios. Provérbios 3, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. No versículo 9, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém, queridos? Aqui está falando, amados, sobre oferta, né? E também sobre dízimo e sobre oferta. Nós sabemos que o dízimo, ele é a 10ª parte de tudo aquilo que chega às nossas mãos. E a oferta? A oferta é algo que você determina no seu coração. Sabe, amados, que a oferta é algo que faz com que você desenvolva esse prazer e essa alegria de continuar no serviço ao Senhor, no que diz respeito a você estar contribuindo com a obra dele. Porque, amados, o dízimo é algo tão já fixo no coração daqueles que se determinam a andar em fidelidade diante do Senhor, que você nem chega a cogitar de não passar para o Senhor. Eu estou falando daqueles que são contínuos em fidelidade. Mas a oferta, amada, a Bíblia diz que Deus, ele dá semente àquele que semeia. Então, se você está sempre semeando, você vai estar sempre recebendo a semente. E aí a Bíblia diz que você deve honrar o Senhor, né, com tudo aquilo que chega à sua mão. E só que no 5 ele diz que você tem que confiar no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, amados, aqui deixa também claro
que a oferta, nós devemos buscar sabedoria de como nós iremos gerir os 90% que fica conosco. Porque se a Bíblia diz assim, que nós devemos honrar o Senhor, mas no 5 ele também fala que nós devemos confiar no Senhor. Ele diz que nós devemos reconhecer, é porque nós precisamos buscar do Senhor sabedoria de como nós iremos gerir os 90% para que nós sejamos aqueles semeadores constantes. Amém, queridos? E daí ele diz que você não pode confiar na força do seu braço. Você não pode se prender ao seu próprio entendimento. Você não deve se apoiar no seu próprio entendimento. Sabe como é se apoiar no seu próprio entendimento? É você se limitar à sua contabilidade natural. Veja que Deus, ele diz que nós devemos planejar, nós devemos nos estruturar, nós devemos nos organizar. Mas ele diz, busque sabedoria. Então, sabedoria, amada, é algo excelente que a Bíblia diz que Deus nos dá. Se você for aí para se você vier aqui para o versículo no capítulo Provérbios 2, volte aí, no 2, diz assim, ainda falando sobre a oferta, e você buscar sabedoria para gerir essas ofertas, no capítulo 2, no versículo 10, diz assim, ó, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Sabe que é fácil quando você confia no Senhor, quando você deposita a sua confiança em Deus, é fácil buscar a Deus para receber sabedoria, para gerir tudo aquilo que Ele depositou e que Ele fez chegar à tua mão. Então é suave servir a Deus com seus bens e com as suas propriedades, com tudo aquilo que chega à sua mão. Por quê? Você busca Ele em sabedoria de como você vai administrar, de como você vai investir, de como você vai ofertar. E Ele diz, porque a sabedoria ela vai entrar de uma maneira tal no teu coração. O conhecimento, ele vai ser tão suave a tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Amém? E te fará prosperar, porque você buscou sabedoria, porque você não depositou a sua confiança na força do teu braço, você não se estribou no seu entendimento, achando que não ia dar, ouvindo vozes de fora, dizendo que não vai dar, que vai faltar. A sabedoria diz para mim e para você, não vai faltar, vai ser suave você gerir, vai ser suave você ofertar, você terá alegria, porque a sua alma ficará tranquila e sossegada, porque você confia no Senhor, no que Ele diz na sua palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Nesse momento, nós não estamos no templo, mas você está na sua casa. Quero dizer para você que a igreja, ela continua aberta de segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia. Você pode chegar aqui para trazer o seu dízimo e a sua oferta, que terá pessoas aqui, diretamente da tesouraria, da secretaria, para fazer esse acolhimento. E aí você traz o seu dízimo, a sua oferta. Não deixe, amado, de fazer essa parte que cabe a mim e a você, porque nós estamos impedidos temporariamente de estarmos congregando e trazendo a oferta aqui na hora da celebração. Mas nós temos a nossa conta aqui da igreja, onde você pode fazer a sua transferência, depositar seu dízimo e a sua oferta por meio da conta, ou vindo aqui na igreja. Amém, queridos? Vamos agora orar. Você que já se determinou, que está fazendo a sua transferência, fazendo a sua oferta, seu depósito, vamos orar ao Senhor e declarar que a sabedoria do Senhor virá sobre a sua vida, para que você saiba como gerir toda a riqueza, toda a prosperidade que o Senhor fará chegar na sua mão, na sua casa. Pai, obrigado por dízimos e ofertas sendo depositadas, Senhor, no teu altar. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida, Pai, de cada filho seu.
de cada dizimista, de cada ofertante. Obrigada porque o Senhor é fiel para fazer prosperar a sementeira de cada um, em nome de Jesus. Cada vida, Pai, sendo abençoada em nome de Jesus, e uma palavra, Pai, ousada da parte deles, declarando que o Senhor fará prosperar a sementeira de cada um. Amado, se alegre, ore, faça a sua oração. Pai, obrigada, Pai, muito obrigada, porque nada me faltará. Eu terei, superabundará nos meus celeiros, porque eu sou fiel ao meu Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós estamos agora, finalizando. Foi muito bom celebrarmos a ceia do Senhor juntamente com você aí na sua casa. Amado, eu sei que a palavra chegou, que a palavra lhe lavou, que a palavra lhe curou. Amados, mas fica firme. Logo, logo nós estaremos de volta, como eu falei, não se conforme. Comece a gerar dentro de você um desejo, uma expectativa de retornar, a celebrar com o Senhor, a compartilhar a palavra, a estarmos juntos todos para celebrar o nosso Senhor de perto. Todo mundo junto, é muito bom estar junto, amados. É diferente, nós sabemos que tem uma eficiência aí onde você está, a palavra está chegando, mas é bom demais estar perto. Assim como é bom demais estar juntinho, pertinho do nosso Senhor. É bom demais e é maravilhoso estar pertinho de você. Amém? Tem uma semana abençoada. Eu vou chamar o pastor para que o pastor Eliseu ele possa vir estar dando a bênção sacerdotal. E tem uma semana bendita, próspera. Fique de olho, amém? Nos nossos cultos, participe, chame pessoas, compartilhe pelo YouTube. Faça aquela sua participação. Quanto mais likes, você dá, você estiver dando, quanto mais você compartilhar, mais relevância nós teremos no canal e mais pessoas estarão sendo abençoadas com essa palavra. Amém, queridos? Boa semana para você, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que coisa boa estarmos juntos, não é, amados? Diga-se, eu terei uma semana bendita, produtiva, abençoada, guardada pelos anjos do Senhor e guiadas, conduzidas pelo Espírito do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês e sejam todos abençoados na prática da palavra. Até breve, em nome de Jesus.